tarde, bem-vindos ao Projeto Niche. A discussão de hoje vai ser sobre brinquedos. Para que precisa? Bom, sempre que a gente pensa em brinquedos, a gente pensa em crianças. E crianças, a palavra criança e a palavra criar têm a mesma origem epistemológica, que é de brotar, de ter uma ação, de você envolver o outro na sua atividade, de um labor, de uma atividade. E quando a gente diz atividade, a gente diz atividade no contrário de uma passividade. A brincadeira, ela tem uma função muito específica, de fazer uma mediação, de fazer uma comunicação entre conteúdos internos, as vivências, o modo como eu internalizo as vivências e o modo como eu projeto elas no mundo. E tem gente que não brinca? Tem criança que não brinca. E criança que não brinca é muito grave. É sinal de uma patologização. É sinal de que alguma coisa não vai bem. Durante toda a história da humanidade, antes da tecnologia, antes do surgimento da tecnologia no nosso uso do dia a dia, o desenvolvimento das crianças era assim. Primeiro desenvolve coordenação motora ampla. O que é coordenação motora ampla? Andar, escalar, fazer desafios motores, brincar no trepa-trepa, escorregador, sobe e desce, equilíbrio, para depois aprender a escrever, que é desenvolver coordenação motora fina. Isso, obviamente, tem consequências e desdobramentos neuronais. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem crianças extremamente habilidosas de motricidade fina, de virar telas e mexer aqui. E essas mesmas crianças desequilibram, caem, se machucam com muito mais frequência constante e constância e de modo infinitamente mais grave do que as crianças de até então. Brincar é uma questão de saúde. Criança que brinca é uma criança sadia. O campo da área da saúde, da educação, estão repletos de estudos e considerações acerca do brincar e da infância. Mas existem outros campos tão interessados quanto o nosso nessa atividade, nas crianças e nesse lugar de propiciar a condição de pensamento, porque quem brinca, pensa. Para isso eu convido hoje o Rony Hirsch, que é artista plástico, diretor, coordenador e criador da Erelab. Rony, seja bem-vindo. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Rony, conta pra gente, o que um artista plástico foi se meter na área do brincar? Qual é o interesse das artes plásticas? E você, como criador, cenógrafo, um grande criativo, o que te mobilizou a trabalhar com brinquedos, com espaços de brincar? Bom, eu sempre tive essa pesquisa sobre a função social da arte, né? Mesmo como artista plástico, na época da faculdade mesmo, eu me envolvi muitos anos com a população de rua, tentando buscar como que o projeto artístico, o trabalho do artista, ele possa sair um pouquinho do ateliê e reverberar em uma melhoria real na vida das pessoas, né? Trabalhei muitos anos com isso, depois eu acabei indo para a publicidade, um pouco também por questões, né, de trabalho mesmo e da vida, mas sempre com o intuito de que um dia eu voltaria para fazer aquilo que realmente fosse o propósito ao qual eu me engajei na minha vida toda, que é colocar o meu processo artístico, criativo, como com o resultado desse processo artístico criativo, com um resultado real na vida das pessoas, seja a população de rua, sejam crianças, idosos, enfim. A cenografia e a direção de arte, e a arte me proporcionou experimentar muitas coisas em escalas diferentes, com materiais diferentes, com clientes diferentes, situações diferentes, e eu circulei muito, fiz muitos trabalhos nesse sentido. Foi em 2013, quando
meu primeiro filho nasceu, Ravi, ele nasceu bem 8 de junho de 2013, que foi a data daquelas grandes manifestações que assolaram o país, e eu estava com a minha esposa na maternidade, e naquele momento eu vi as crianças, as pessoas na rua, e eu me toquei com isso. A gente já falava sobre a questão dos brinquedos não brinquedos, eu sempre fui envolvido com crianças, sempre tive essa vontade, eu já desenvolvia design para crianças mesmo antes de ter filhos, e me veio essa iluminação de ir para a rua e transformar esse híbrido entre cenografia, a escala da cenografia, a materialidade e o lúdico que a cenografia proporciona, com o impacto social real da arte mesmo, né, esse processo de questionamento, com o design, enfim, um pouquinho com as políticas públicas. E aí eu escrevi um manifesto chamado Manifesto pela Criança do Século XXI, lá na maternidade mesmo, que questionava essa questão dos bichos papões, que a gente precisa... E quando eu via aquelas pessoas todas nas ruas, eu pensava que elas estavam indo combater os bichos papões delas, né? Cada um indo combater os seus próprios diabinhos. E aí eu entendi que a cidadania dessas crianças, ela vem da infância, e que aquelas pessoas só saberiam exatamente o que elas querem de uma cidade melhor se elas tivessem tido a experiência de ter uma cidade boa na infância, para que aquilo reverbere em experiências e referências, para que a gente possa construir coletivamente alguma coisa. Se a gente não tem referências positivas, a gente acaba à mercê dos grupos de WhatsApp e do que as outras pessoas colocam na nossa cabeça, sem a gente saber exatamente aquilo que a gente quer. E eu acho que o brincar no espaço público, ele é um desses meios de colocar as pessoas em contato e proporcionar experiências coletivas de uma cidade melhor que a gente espera para o futuro. E o design público, ele é a interface, né? É o hardware para que o software funcione. Queria que você contasse um pouco, Rony, para a gente sobre a história dos parques públicos, né? Não é, você estava me contando em off aqui que os parquinhos não existiram desde sempre, que eles começaram a existir a partir de um determinado fenômeno. Quando teve a primeira Olimpíada na Grécia, no final do século XIX, os alemães começaram a desenvolver, logo após a Olimpíada, equipamentos de ginástica para que os jovens pudessem se exercitar na rua. Então, eram aquelas argolas, aquelas barras, enfim, ginástica olímpica. E aquilo fez muito sucesso na Alemanha na época, os alemães se tornaram bastante especialistas nesse sentido, e isso foi se desdobrando pela Europa, de modo geral, até que na década de 20 teve o crash da Bolsa de Nova York, e aí os Estados Unidos caiu naquela depressão. Os americanos, preocupados com as gangues que ficavam nas esquinas e tal, resolveram trazer esses alemães para os Estados Unidos para colocar esses equipamentos de ginástica nas cidades, para que pudesse ter algum controle, um controle maior sobre os jovens que estavam pelas ruas, né? E aí as crianças começaram a se apropriar muito desses brinquedos e começaram a usar esses brinquedos, e a partir daí começou a se desdobrar. Por isso que a gente vê os brinquedos antigos, de ferro, aqueles lá da década de 50, eles eram essas barras com aquelas argolas metálicas, né? Eu brinquei muito nesses brinquedos, assim. Então, eles tinham essa questão. Depois surgiu a segunda leva, que eram os gira-giras, gangorra, balanço e trepa-trepa, que ficaram até hoje, né, são hits dos playgrounds, e alguns outros países foram indo para alguns outros caminhos, né? Os alemães foram muito para o lado do brincar natural, naturalizado, com madeira, com mais risco, integrado à natureza. Os americanos, dessa produção, esse lado mais produtivo, criaram aqueles pilares e montagem, que são esses brinquedões tipo do McDonald's, que a gente viu muito na década de 80 e 90, por aí, que colaboravam todos os brinquedos numa coisa só. Mas, no final, o que a gente fala é que, independente do brinquedo em si, a gente tem os movimentos que fazem parte desse brincar, né? Então, independente do brinquedo, são movimentos que ajudam o desenvolvimento motor das crianças, né? E cognitivo também, e social,
mas dentro desse aspecto do girar, balançar, escalar, pular, equilibrar, né, o desenvolvimento social, o desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento sensorial também, musicais, brinquedos musicais e tudo mais. O que a gente tem que entender nesse design público dos equipamentos é que hoje os estímulos que as crianças têm são outros, né? Elas são hiperestimuladas em outros aspectos, que deixam elas muito mais prostradas do que elas estavam antes. Então, porque tem muito mais estímulos que fazem com que as crianças fiquem vidradas na tela, né? Então, o objetivo hoje é fazer com que esse design ele leve as crianças para fora de casa e proporcione não só uma melhoria do desenvolvimento da criança, mas também social e emocional para a própria comunidade e familiares que estão envolvidos ali. Rony, você está falando a criança recebendo esses estímulos sensoriais, né? O que tem causado, inclusive, um grande aumento de crianças míopes, pelo excesso de estímulos visuais. Mas pensando nisso, eu brinco no consultório que são os brinquedos que brincam com as crianças, não são as crianças que brincam com os brinquedos. Porque diante de uma certa motilidade, eu fico sentada recebendo informação, isso não é brincar. Brincar é você poder experimentar. É ao contrário, tem a ver com você se arriscar, com você ter coragem. E quem tem coragem, de modo geral, se dá mal porque experimentam coisas que não deram certo e se machuca, cai, rala, se suja. E evidente, se a gente não quer que nossos filhos se machuquem, a gente dá telas para eles, porque de fato as telas não machucam fisicamente, mas pode já é sabido que causa outros tipos de machucado. A gente está dizendo, então, da brincadeira como sinônimo da ação da criança com o brinquedo, seja qual ele for, e não o brinquedo brincar, porque na medida que eu tenho um brinquedo eletrônico, seja qual for, ele vai me trazer o estímulo, ele me traz regras, ele me traz um modo de funcionar, ele me diz o que eu tenho que fazer. A brincadeira, ela tem a ver com eu poder pensar no que eu desejo. E para isso eu tenho que desejar alguma coisa. E só desejo alguma coisa pessoas saudáveis. Mesmo muito pequenininhas. Eu já tive aqui em casa, tenho 2 filhos, eu tive aqui em casa crianças que vieram brincar com os meus filhos e disseram para mim, tia, do que a gente vai brincar? E eu disse, do que você quer brincar? E a criança disse, eu não sei. E aí eu vim dar uma volta até o banheiro para pensar o que significa eu não sei do que eu quero brincar. Eu não sei o que me falta. Eu não sei o que eu quero criar. Mas a gente vive muito isso nos espaços que a gente desenvolve, porque quando você vem com uma visualidade diferente num espaço em que a criança ela se percebe, né? Porque o brincar no espaço público, né, tem o brincar indoor, dentro de casa e tal, mas o brincar que a gente lida todos os dias é um brincar com o corpo, é um entendimento de escalas, né, a escala do corpo da criança com o equipamento, do equipamento para com a cidade. Né? Então, precisa ser algo que seja proporcionalmente viável ali para que ele se entenda e entenda qual é o protagonismo que ele vai desenvolver em relação àquele equipamento. O protagonista do movimento é a criança, e não o equipamento. E o processo de escolha dela. Então, assim, quando eu falo desses monovolumes americanos, significa que, assim, eu tenho um brinquedo grande no meio e as crianças ao redor. Tudo o brincar está naquele lugar. Quando eu solto, por isso que eu não sou totalmente contra os 4 equipamentos, eu acho que eles têm que ser renovados, mas o que eles proporcionavam? A escolha da criança. Agora eu vou girar com esta turma, depois eu vou balançar com aquela outra turma, depois eu vou na gangorra com aquela outra turma. Então, e no meio do caminho, entre um e outro, ela descobre uma pedrinha, um galho, uma coisa que não é o brinquedo, mas é algo possível dela transformar ali numa nova narrativa possível nesse brincar. Então, assim, o processo de escolha da criança, da narrativa que ela quer, com quem ela quer, para onde ela quer, é muito importante nesse brincar, né? Porque a escolha não é só de com quem ela quer brincar, é que tipo de risco e desafio ela quer correr, até onde ela quer escalar, até onde ela se sente autônoma para tomar as decisões,
quando ela vai chamar o pai ou a mãe para estar junto ali naquele processo de Rony descobrir... está dizendo um negócio muito rico, que me caiu a ficha agora, que é, a gente quer adultos proativos, adultos líderes, na verdade a gente quer o que a gente quer, né? Que nossos filhos sejam proativos, que tenham liderança, mas a gente quer que eles comecem isso a partir de quando? A partir dos 18 anos? Porque autonomia, liderança e coragem é algo que se aprende no parquinho, se aprende brincando, se aprende no contato com o outro, se aprende na experiência. É muito antagônico, paradoxal, incoerente a nossa cultura de imaginar que a gente quer criar pessoas que tenham lideranças, proatividade no mundo, agilidade, intenção, organização, mas a gente não dá recursos para que eles criem isso. É como se a gente, como a palavra criar fala de broto, né? É como se a gente não cultivasse esse broto, mas a gente quer ele pronto no final. Então, não brinque com a minha casa, não brinque de cozinhar, não suje a cozinha, né? Existem pesquisas, né, do Heckman, por exemplo, que demonstram que a cada dólar investido na primeira infância, até 8 dólares retornam à sociedade. Que crianças que brincaram livremente na infância ganham hoje até 42% mais do que outras pessoas, crianças que não brincaram, que não tiveram essa possibilidade de interagir, 7 vezes maior possibilidade de empregabilidade. Crianças chegam no segundo grau, mais crianças chegam ao segundo grau, quer dizer, você tem uma relação de proatividade, de liderança, de entender os riscos, de negociação, porque quando você está negociando quem vai no balanço, quem não vai, sou eu primeiro, vai você, deixa... De resiliência. De resiliência, né? De deixar o outro, de cuidado com o espaço público, no geral, porque a gente está falando aqui de espaço público, que é seu, que é um investimento que você fez. Então, assim, por que volta a 8 dólares? Porque eu não destruo algo que eu brinquei na infância também. E isso deixa de ter gasto público também de manutenção e de fazer um novo parquinho porque ele foi destruído por pessoas que não sabem ter esse contato, não entendem que aquilo é seu e despejam uma revolta social nos equipamentos públicos, né? Eu tenho uma certa inveja dos homens, que os homens se organizam muito bem e funcionam muito bem em corporações, em atividades coletivas. E isso vem de uma observação minha, trabalhando no consultório há 21 anos, e também com a minha própria idade, de que os homens trabalham e brincam desde muito pequenos em brincadeiras coletivas. São incentivados a atividades coletivas. Enquanto eles estão jogando bola e quebrando pau e discutindo se você está certo, se você está errado, e depois continua a jogar bola junto e dividir, as meninas estavam cuidando das suas bonecas, e as bonecas eram minhas. Eu não tenho uma boneca que seja compartilhada, né? Uma boneca do espaço comum. Cada um tinha a sua Barbie, cada um tem sua coisa. E eu penso que, de fato, os esportes têm a ver com atividades coletivas, mas de uma compreensão, de um entendimento, de uma elaboração, de um skill, de uma habilidade que você vai criando e irrigando e alimentando desse trabalho em grupo, que me parece que muitas vezes o esporte, mas a atividade lúdica em conjunto, no coletivo, é algo que, pelo menos até a nossa geração, foi alguma coisa muito incentivada. Os esportes coletivos eram muito mais para os homens do que para as mulheres. Ah, com certeza. Eu acho que isso faz parte do patriarcado, né? Faz parte da sociedade que a gente vive, dessa cultura que a gente vem levando de gerações em gerações. E a gente precisa lutar para romper um pouco com esse ciclo, com certeza. Eu acho que assim, a gente tem que trabalhar por uma brincadeira sem gênero. Eu acho que as meninas e meninos brincam em todas as coisas, em todos os lugares. A gente mesmo lá na ERE, a gente está fazendo uma parceria agora com uma ONG super bacana, chamada Mães pela Diversidade. A gente está lançando uma linha chamada Linha Arco-Íris, que é uma linha que vai reverter parte da renda para essa ONG que trabalha aconselhando famílias que vivem questões de gênero em suas casas com seus filhos. Então, assim, eu acho que isso o trabalho coletivo, o brincar coletivo, ele é bom, e acho que é legal a gente entender também os tipos de brincares possíveis que existem, né?
Eu acho que existe o brincar na natureza, existe o brincar naturalizado, existe, por exemplo, na Europa e Estados Unidos, existe muito o que eles chamam de adventure playgrounds, que eram playgrounds que foram criados no pós-guerra, né? Então, você tinha aquelas cidades destruídas, bombardeadas na Europa, onde não tinha parquinho, estavam tudo destruído, e as crianças iam brincar onde? Elas iam brincar nos terrenos baldios, com as coisas destruídas, com as pedras, os restos de material de obra, enfim. Nesse Adventure Playgrounds tem martelo, tem prego, tem serrote, tem madeira, tem ferro, tem corda. Então, assim, é um lugar onde as crianças podem construir coletivamente as suas próprias soluções de brincar ali dentro. É um lugar com mais risco, normalmente com algum coordenador dentro, financiado pela própria comunidade, que fica ali dentro ajudando as crianças no que elas precisam, mas, no geral, elas também são livres para ir na hora que elas quiserem, né? Tem o brincar natural, existe o brincar mais construído, dos parquinhos mais estruturados, e eu acho que para cada realidade, para cada localidade, para cada tipo, quando eu falo, por exemplo, vou fazer uma escola, é primeira infância, é infantil, é fundamental 1, é fundamental 2, é um clube, qual é o perfil de um clube? O perfil de um clube é quase uma cidade, pessoas de todas as idades, jovens, crianças brincam juntos, famílias unidas. Escola não, já é aquele grupo mais controlado, vai um coordenador junto, você tem uma idade específica para brincar, um objetivo pedagógico naquele brincar que está realmente alinhado com se é uma escola Waldorf, se é uma escola construtivista, se é uma escola bilíngue, como isso acontece, né? E você tem as questões relacionadas à cidade, que é um bairro com quantos parques e área verde ao redor, é uma favela onde não tem, é super adensado e não tem área de brincar, é uma ocupação em que eles nem sabem se vão ficar lá até o final do ano ou se vai ter um despejo naquela favela, que condições que eles estão, como é que a gente constrói isso ali dentro coletivamente. Você Então, construiu um parque na favela de Paraisópolis, né, que é uma das maiores favelas do Brasil. Conta um pouco dessa isso. experiência. A gente vem desde sempre pensando em como a gente consegue chegar nessas comunidades para fazer os espaços de brincar, né? E aí, no ano passado, a gente lançou um projeto, nesse ano, na verdade, mas começou no ano passado o piloto, o projeto chamado Cooperê, que é uma plataforma de banco de dados de comunidades preparadas para receber espaços de brincar. Então, o que a gente entende? A última política pública em São Paulo, relacionada a espaços de brincar, foi em 1938, com Mário de Andrade. Vai fazer 100 anos que a gente não tem uma política pública relacionada aos espaços de brincar na cidade de São Paulo. Então, a gente entendeu que a gente precisaria criar uma metodologia para que essas comunidades pudessem se cadastrar e se preparar para receber os espaços de brincar, porque senão poderia ser um investimento que ia ser destruído muito rápido e tudo mais. Então, eles se inscrevem, a gente faz uma capacitação com essa comunidade, define grupos, grupo de comunicação, grupo do brincar, grupo da infância, grupo de captação de recursos e tal, e a gente busca na iniciativa privada recursos para entregar para essas comunidades ali. A gente escolheu, ano passado, quem escolhe é o patrocinador, então foi junto com o Gloob, com o Globinho, os canais da Globosat, e a gente entregou esse espaço de brincar em Paraisópolis, é o único parquinho numa comunidade de 200 mil pessoas lá. A gente recebia lá, em média, 150, 200 crianças por dia brincando ali no espaço. Foi um espaço muito usado, já foi feita agora uma arrumada nele, porque, sim, foi tipo, muito uso mesmo. E a gente agora, ao final desse ano, a gente vai entregar mais um espaço em Heliópolis agora, na favela de Heliópolis, que é assim, a maior favela de São Paulo, também o único parquinho lá dentro da comunidade, e a gente está fazendo um processo super bonito. As crianças teve um concurso de redação na biblioteca comunitária, que vai estar, as crianças que escreveram a redação vão estar na placa, a gente está fazendo um concurso de desenho sobre o sonho do seu parquinho, então é um processo longo, mas para trazer essa apropriação da comunidade sobre o espaço. Você disse que você muda o epicentro, a condição de pensar da comunidade, que a comunidade vai se reunir em torno do parquinho. E aí, com habilidades relacionais, com habilidades motoras. Porque é diferente você fazer, por exemplo, um espaço de ginástica, ou uma academia para a terceira idade,
ou alguma outra coisa. O espaço de brincar, ele envolve uma comunidade inteira, porque é isso, é a vila, né, que cuida da criança. Então, assim, Aldeia, você, né? Precisa de uma aldeia aldeia, para cuidar de uma criança. você trabalha em torno disso. A criança vai tomar um sorvete, então vai melhorar o comércio local, comer uma pipoca, ela vai com os pais, então é importante pensar onde os pais sentam, é importante pensar num lugar onde os pais estejam próximos, não longe, que não permita que eles fiquem muito no celular ali, enquanto as crianças brincam, que eles tenham altura quando eles sentam para olhar a criança olho no olho. Então, são alguns detalhes que são importantes para muitas revoluções, as grandes revoluções urbanas que aconteceram no mundo. Se você pegar Copenhague, em Amsterdã, por exemplo, como exemplo, foram feitas a partir dos espaços de brincar. Foram crianças que foram para a rua com cartazes e tal, e aí urbanistas locais, arquitetos, redirecionaram o desenvolvimento da cidade, não para carros, mas para as pessoas. E isso fez uma mudança total que a gente vê, a gente vai viajar para fora, a gente vê o que acontece, a gente volta falando, nossa, né, que legal. Assim, é uma mudança de mindset mesmo, que muitos países da Ásia hoje estão trabalhando, Singapura, contratou uma consultoria maravilhosa, Hong Kong também, estão fazendo um trabalho gigantesco com investimentos muito pesados. Porque é isso, se cada dólar investido retornar 8, assim, é o melhor investimento que você pode ter a longo prazo, é esse, assim, para a sociedade. Então, A não estou gente dizendo pode falar até em prevenção, né? Prevenção de total, cometimentos de patologizações psíquicas, mentais, simbólicas, crianças que não brincam, não falam, se não se comunicam com o outro, não se resolvem, né? sem dúvida. E o espaço de brincar, ele é esse espaço lúdico, né? O brincar, ele é lúdico, de qualquer maneira, né? Então, assim, aqui em casa, por exemplo, durante a quarentena aqui, as caixas de delivery e tal, eu fui montando casinhas para as crianças, virou umas casinhas para eles aqui. A gente vai construindo coisas da imaginação. Então, o que eu tento falar muito é quando acabar essa coronavírus, a pandemia, e eu abrir a janela de casa, eu puder sair livremente pela porta, que cidade eu quero ver lá fora, né? Eu posso ver, eu posso criar uma nova realidade. A gente pode trabalhar em cima de um novo olhar. E o lúdico, ele permite isso. A criança, ela permite isso. Pode ser um arco-íris, um tamanduá, um elefante, uma girafa, um barco, né? Quanto mais louco, mais legal. E isso é o legal de criar para a criança, justamente que a gente não tem nenhum apego estético, pré-concebido de tendência de moda ou tendência de qualquer outra coisa de design. Não tem. Meu cliente é um cliente que, se ele curtir e brincar, tá ótimo, sabe? Assim, então, é muito bacana, é muito prazeroso fazer esse trabalho. Brinquedo é aquilo que tem um investimento simbólico para brincar. Ou seja, eu posso fazer do óculos do meu avô um brinquedo. Eu posso fazer da cozinha da minha avó um grande parquinho de diversão. Das panelas, um instrumento musical incrível, porque o brinquedo tem a ver com a capacidade interna de cada um de poder ver possibilidades de uso de objetos, né? Eu lembro que quando eu estava com meus filhos muito pequenininhos, eles iam ao parquinho e brincavam com galhos, que por um lado é muito interessante, por outro diziam, cuidado, vai machucar. Mas precisa tomar uma galhada para saber que galho machuca. Não adianta eu poupar o outro dessa dor, agora que em algum momento a galhada vem. Pode vir com o nome de galhada ou não. As experiências, elas não são transmitidas simbolicamente. Elas são transmitidas a partir da experiência que se tem com o corpo e com a própria vivência. Privar as crianças de experiências de brincar é privá-las de aprendizado. Na pandemia, agora, evidentemente, meus filhos foram à escola nos dias que foram liberados, piriri e pororó, e imagino a voracidade que meu filho menor foi para a escola ontem, que ele voltou inteiro ralado. Muito orgulhoso do ralado dele. Que ele estava fazendo uma disputa de bola com um amigo e aí ele se jogou e caiu. Mas só essa experiência ele não poderia ter tido em casa. Ele não chegou em casa chorando por causa do ralado. Ele chegou orgulhoso que finalmente, depois de 8 meses, ele teve uma ralada. Como é importante se lembrar que ralada dói. Aí é a construção de repertório e conquistas, né? Assim, na verdade, cada pequena conquista
que você faz e entendendo também o desenvolvimento motor de cada criança. Não é toda criança de 1 ano que começou a andar, não é toda criança de 2 anos que tal, não é toda criança de 6 anos que já está lendo e escrevendo. Então, assim, são situações onde você tem o desenvolvimento de cada criança. E o brincar livre, ele proporciona que a criança vá descobrindo o seu potencial de desenvolvimento e até onde ela quer e pode ir. E essa construção de repertório, para ela, traz a segurança dela poder dar o próximo passo, né? Se ela fica muito dentro de casa, um ambiente extremamente controlado, todo em paredes forradas de EVA e tudo mais, assim, enrolada no plástico bolha, ela não sabe exatamente aonde ela pode ir. É lógico que a gente, quando cria espaços de brincar e equipamentos de brincar, a gente cria risco. É igual quando seu filho vai falar assim, mãe, posso pegar um biscoito no armário? Ó, pega a cadeira e puxa a cadeira. Você sabe, você pode ir lá e pegar o biscoito com mais segurança do que ele puxando uma cadeira. Mas você fala para ele, ó, puxa a cadeira e sobe lá e pega, ele está gerando algum tipo de risco. O risco, ele é importante que ele seja um risco controlado. Por isso que existem todas as normas de segurança e tudo mais de ABNT, as normas internacionais e tal, que a gente segue e a gente fica atento a elas. Porque riscos de acidentes acontecem muitos em parquinhos, existe um número bem grande de acidentes em parquinhos pelo mundo, assim, mas também é o lugar onde as crianças brincam livremente com equipamentos que desafiam elas. Se pegar as crianças que se machucam numa trilha na floresta, talvez vai ter muito parecido, porque são Rony, lugares criança em iPad não torce pé, né? não torce pé, exatamente. Então, assim, você tem essa relação. O que a gente tem que cuidar sempre traumas irreversíveis, enfim, são questões aonde realmente essa é a atenção em relação às normas de segurança para espaços de brincar, né? Quebrar um pé, quebrar uma mão, quebrar um dedo, faz parte do trabalho e faz parte da onde a criança também se meteu para poder fazer esse tipo de coisa. Cair de mau jeito, ela pode cair de mau jeito descendo da cadeira de casa quando foi pegar o biscoito, né? Ou de um trepa-trepa pisando torto quando pisa no chão também. Então Olha, eu acho fundamental uma coisa que você disse aí, do brincar supervisionado. Toda criança precisa de uma supervisão. Uma criança não é um mini adulto, uma criança é uma criança por falta de repertório. Então, estar num parquinho livre não significa que não tenha um adulto que precise olhar e orientar, né? Então, estar no parquinho livre é livre até onde os meus olhos alcançam e eu permita. Então, de alguma maneira, eu não crio amarras físicas, mas é muito importante que no parquinho, quando se entrega a criança a um brincar livre, o adulto esteja absolutamente vinculado e num laço simbólico que impeça com que ela se arremesse em lugares de fato que coloquem em risco, porque depois não vai culpar quem criou o parquinho da criança ter se enfiado embaixo do gira-gira. não, sem Mas dúvida. cadê o adulto que se desresponsabilizou? Porque a criança é direito, no Estatuto da Criança e do Adolescente, é um direito. Olha que louco, a gente precisa disso estar legalizado, né? Para estar claro que a criança tenha uma supervisão e cuidado. E eu achei de uma riqueza você dizer que monta o parquinho pensando nos bancos onde os adultos vão estar se relacionando entre si, mas também olhando, contato olho no olho com os seus filhos ou com aqueles com os quais ele está sendo responsabilizado e sendo responsável. Porque esse contato olho no olho vai trazendo uma referência de a criança olhar para o adulto e o adulto autorizar ou não a descida por aquele escorregador. De dizer, pode ir. Esse laço, esse cuidado não tem a ver com o contorno e com o Winnicott chama do holding, desse contato físico. Ele vai se ampliando na medida em que a criança vai crescendo. A primeira vez que os filhos pequenos vão para um parquinho, a gente desce com eles no escorregador. Eles vão crescendo e a gente vai, através do nosso olhar, autorizando ou não, ou dizendo, segura firme aí, e daí São Longuinho, né? Se ele não se esborrachar. Mas o desenvolvimento cognitivo das crianças dos primeiros 6 anos, todas as ligações neuronais que se fortalecem, elas se fortalecem através das relações de afeto, né?
Então, são as relações de afeto que fazem com que as relações, os neurônios se fortaleçam. Então, assim, tem aquelas podas que acontecem no cérebro de tempos em tempos, que é isso. O que foi mais desenvolvido do lado do afeto permanece, o que não foi ligado se corta. E o que a gente tenta evitar nesses lugares é o famoso estresse traumático, né, que é aqueles traumas que as crianças sofrem na infância, às vezes por abuso de violência e tal, que cria esse rompimento das ligações neuronais que geram traumas cerebrais que isso aparecem na adolescência e na idade adulta através de adultos extremamente violentos e tal, que reverberam isso na idade adulta porque tiveram provavelmente algum estresse traumático na infância. Então, assim, o que a gente quer é fazer com que o afeto das crianças com as crianças, das crianças com os pais, da criança com o espaço, dos pais com os pais, dos pais com o espaço, aconteça de uma maneira ampla. E aí, quando você tem essas relações de afeto acontecendo, você tem uma relação de experiência compartilhada. E a experiência compartilhada, ela é, olha aqui, pai, olha o que eu fiz, olha qual foi a minha conquista, que legal. Quando os pais, a mãe ou o pai vai trocar a fralda da criança e ela sorri, bebê lá, sorri para a mãe e a mãe sorri de volta, ela plim, dá um plim, ali faz uma conexão lá dentro do cérebro, dizendo, nossa, olha, ela sorriu para mim, deu certo, né? Então, essas conexões e essas relações de afeto, porque no final, tudo que a gente precisa é fazer com que o afeto aconteça, nas suas mais diversas vertentes e realidades ali dentro. Então, se a gente tiver uma sociedade mais afetiva, que entenda o outro, que entenda o diferente, que negocie, que entenda a cidade, que seja gentil, né? E aquilo for voltar, né? Famoso nosso poeta Gentileza, né? Que gentileza gera gentileza. Então, isso volta para a gente de alguma maneira. Então, assim, nosso papel é fazer com que essas relações em que as crianças elas desenvolvem e se permeiem as relações delas, tanto na fase infantil quanto passando pela vida adulta também através dessas experiências. O parquinho ele é a primeira delas. E por ser um lugar tão importante para as crianças, num momento tão importante do desenvolvimento infantil da pessoa, né, o quanto marca tanto o desenvolvimento durante os primeiros 6 anos da criança, se não me engano, agora estou sem o número certo, mas, sei lá, grande parte do tamanho do cérebro, se acontece ali, acho que 3/4 do crescimento cerebral da criança, da fase adulta, acontece durante os primeiros 6 anos, sei lá, a primeira fase da infância, a gente fortalecer essas experiências para que ela tenha a melhor experiência e possa reverberar no futuro também. Existe um caminho longo ainda para ser caminhado aqui no Brasil. Eu acho que a própria demanda da própria sociedade globalizada e antenada com o que acontece no mundo vai acabar, de alguma maneira, pressionando um pouco as políticas públicas aqui em relação a isso. Eu acho que assim tem esse caminho para aparecer. Eu acho que muitas outras empresas do ramo dos espaços de brincar ainda vão surgir no Brasil. Mas é isso aí, a cada enxadada uma minhoca. A gente vai trabalhando para conseguir realizar, e cada espaço desses que a gente constrói, e a gente chega em Heliópolis, em Paraisópolis, final desse ano também a gente vai entregar mais 5 espaços com a Prefeitura, a cidade de Tiradentes, Itaquera, Butantã, Iboimirim e Vila Guilherme, também nas casas de cultura. E estamos chegando. Eu acho que assim vai criando referências. Nosso trabalho não é único, mas a gente vai criando referências para que as pessoas experimentem, através da experimentação, elas possam pressionar as políticas públicas, dizendo, pô, por que lá tem, aqui não tem? Por que eu também quero isso aqui? Eu quero melhor do que isso aqui. O que eu posso fazer? E aí a gente vai trabalhando junto para que isso aconteça. Acho que ficou muito claro para quem acompanhou a gente até aqui que brincadeira é um direito, brincadeira é uma questão de saúde, saúde pública, saúde física, saúde mental, que quem brinca bem dificilmente vai ter grandes problemas na vida. Quem sabe brincar
quem sabe mexer com o corpo e saber projetar ali nos objetos e nos brinquedos, as dificuldades são enfrentadas de outra forma. Não estou dizendo que não terão problemas, estou dizendo que a gente consegue lidar com os problemas. Quem sabe brincar, sabe lidar com os problemas. Muito obrigada pela sua participação. Eu, em nome do Projeto Niche, agradeço demais e até a próxima. Obrigado, Malcolm. Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com você, especialmente. E é isso aí. Vamos tocar aí, vamos trabalhando junto para ter uma cidade melhor para todos.